Nos últimos dias eu tenho comentado com você que eu estou montando posição no Bitcoin e que essas posições elas são para o curto prazo. Na análise de hoje eu vou te mostrar através de dados qual que é a maior resistência que nós temos pela frente, ou seja, se você ver Bitcoin dentro dessas regiões, saiba que será um excelente momento para você vender as suas posições. Afinal de contas, o que realmente te enriquece não é saber comprar os ativos, mas sim saber a hora certa de vender os ativos. De nada adianta você comprar, ele subir e você devolver 100% do lucro. Então esteja preparado para esse momento de venda desde agora, beleza? A gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui só explicando para você que sim, saber vender é o que diferencia os seus resultados, é olhar para o patrimônio da carteira rumo ao milhão. O patrimônio da carteira rumo ao milhão ele só está em all-time high porque nós vendemos os ativos. Se nós não tivéssemos vendendo o ativo, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro. Nós não teríamos mais de 20% de lucro ao longo desse período. Na verdade, a gente teria 40% de queda, que é o que o ativo ele entregou aí recentemente. Ou seja, para que a gente realmente enriqueça, acumula patrimônio, a gente precisa saber vender o ativo. Bom, quando a gente olha dentro da análise on-chain as regiões de suporte e resistência, que são as regiões de alta transação. O que é um suporte e o que é uma resistência? Ele nada mais é do que uma memória para o mercado. Não é uma linha que você traça no gráfico e ele vai respeitar aquela linha. Aquela linha ela é apenas a teoria, mas o fundamento por trás daquilo é exatamente a memória que o mercado tem. Memória do preço que os players compraram e venderam. E quando a gente tem uma maioria de pessoas investindo dentro da mesma região, a gente sabe que temos uma memória muito forte do mercado. Se você comprou o Bitcoin em 15 mil dólares, depois, se o ativo voltar em 15 mil dólares, você vai lembrar que você fez muito dinheiro e que os 15 mil dólares acabou sendo o fundo. Então você tende a comprar novamente. Se você vê os 100 mil dólares sendo uma resistência, quando a gente volta nos 100 mil dólares, se você vendeu, você realizou lucro, você vai lembrar daquilo e você vai tender a vender nos 100 mil dólares mais uma vez. Suporte e resistência, ele nada mais é do que a memória do mercado. E para a gente traçar os principais suportes e as principais resistências, a gente precisa ver aonde a gente tem o maior volume transacionado e dentro daquele maior volume transacionado é a maior região de suporte e resistência. Olhando para a análise on-chain, a gente vê que o maior suporte que nós temos on-chain hoje é os 40 mil dólares. Sim, uma região bem longe da onde nós estamos. Muitas pessoas acreditam que nós não iremos vir dentro dessa região porque acreditam que 60 mil dólares foi fundo do bear market. Mas, sim, eu acredito que nós podemos vir dentro dessa região, inclusive acredito que nós podemos ir abaixo dessa região. Afinal de contas, a capitulação cíclica ela vai começar nos 55 mil dólares. A gente já vai falar sobre capitulação cíclica mais para frente. Mas o ponto aqui não é sobre o fundo, mas sim sobre a próxima região de resistência que nós temos. Os 86 mil dólares teve um alto volume transacionado. A primeira vez que o Bitcoin teve a queda ali e bateu nos 80 mil dólares, a gente chegou a ter 918 mil Bitcoins sendo transacionados dentro dessa região. Ou seja, muitas pessoas venderam nos 85 mil dólares desesperados. Lembre-se que houve uma capitulação periódica aqui. E para que a gente também tenha essa capitulação acontecendo, a gente precisa ter pessoas comprando. Para todo vendedor, existe um comprador. Então, muitas pessoas compraram os 86 mil dólares acreditando que aquele era o fundo que nós teríamos da queda. Porque lembre-se, até esse período que a gente teve a queda dos 125 mil dólares até 80 mil dólares, ninguém acreditava em bear market. Todo mundo acreditava em uma correção natural. Uma correção natural como aconteceu lá em março de 2025, uma correção como aconteceu em agosto de 2024. Todo mundo via o movimento sendo muito saudável, então muitas pessoas investiram dentro dessa região. E aí essas pessoas elas estão no prejuízo nesse momento. E aqui existe dois grupos de pessoas. As pessoas que elas vão ceder exatamente para essa dor do prejuízo e elas vão realizar esse prejuízo de uma só vez, ou seja, se o preço vier abaixo do custo dela, ela vende, está fora do mercado, aceita isso daqui e sai do jogo.
Outras pessoas, elas vão ficar brigando com o mercado para sair no 0 a 0. Sabe quando o cachorro ele tá correndo atrás do rabo e ele não consegue pegar o rabo e ele não sai do lugar? Então, isso acontece quando você entra em um trade errado, você não estopa a sua posição e aí você começa a construir estratégia para você sair no 0 a 0. E aí você fica naquela correria, passa dias e dias e você está simplesmente trabalhando para poder sair no 0 a 0, reduzindo seu custo, bolando estratégia para que se o preço do ativo voltar na região que você comprou, você vai simplesmente sair. Você já ouviu aquela história, eu não realizo prejuízo, e se o preço do Bitcoin voltar nos 100 mil dólares, nos 102 mil dólares, ou se ele voltar nos 90 mil dólares, que é o custo em específico da pessoa, ele fala, eu vou sair dessa região no 0 a 0, porque ele entende que ele errou, só que ele não quer assumir esse erro através de um stop, ele quer simplesmente aumentar esse erro ainda mais, construindo custo médio, e aí tendo que esperar que o mercado volte dentro daquela região. Então isso daqui são as regiões de arrependido, as zonas dos arrependidos. Essas pessoas que compraram uns 86 mil dólares, elas vão tender fortemente a vender essas posições, que nós estamos falando que é quase 1 milhão de Bitcoin. Ou seja, se a gente ver o preço voltando em 66 mil dólares, não se anime, meu caro, acreditando que a alta vai ser infinita, que a gente vai voltar a subir, que o bear market acabou e que a gente vai simplesmente ter um novo all-time high. Venda dentro dessa região, beleza? E o porquê que eu estou falando isso daqui para você? Porque se a gente olhar a quantidade de supply que temos dentro dessa região, é um supply extremamente alto. Olha só essas barras, isso daqui é um paredão, isso daqui é uma região de resistência. A gente está construindo uma região de suporte agora, nessa região dos 66 mil dólares, por isso que eu, Guiteles, estou comprando dentro dessa região dos 60 mil dólares, mas saiba que a gente tem espaço para trabalhar aqui dentro. Se a gente ver Bitcoin em 86 mil dólares, será uma excelente região de saída. Porque boa parte desse supply, ela está na mão de investidores de curto prazo. Nós estamos falando que 2,5 milhões de Bitcoins está na mão desses players de curto prazo. Investidores que não entendem do jogo do mercado. E a gente está falando que somente 1 milhão, que é quase 50% da quantidade total, está concentrado nos 86 mil dólares. Então é uma região de alto interesse vendedor, zona dos arrependidos. A gente vê que essas pessoas elas estão desesperadas, esses players que compraram, acumularam essas posições lá em cima, eles estão desesperados, eles estão fazendo altas realizações de prejuízo e esse prejuízo ele não cessa. Nós estamos vendo uma consistência dentro dessa realização de prejuízo. E olha só, o que rege o preço de qualquer ativo é a lei da oferta e da demanda, e não o fundamento. Ninguém quer saber se aquilo funciona ou não. Ninguém quer saber se aquilo está dando certo ou não, se é uma revolução ou não. Ninguém no mercado financeiro quer saber isso. O que todo mundo quer saber no mercado financeiro é se está dando lucro ou não. Porque a gente está nesse mercado para multiplicar dinheiro. Você não compra as ações da Apple porque você é apaixonado pela marca, porque você tem tudo da Apple. Não é por conta disso que você compra as ações da Apple. Você compra as ações da Apple visando lucro, multiplicação do seu capital. Você entende que é uma empresa que você gosta ali, você cria um feeling por ela, mas na hora que você aperta o botão de compra, você está pensando na sua venda. Você está pensando no seu lucro no bolso. E para o Bitcoin funciona da mesma maneira. Tem pessoas que vão ser amantes e vão falar, não, eu estou aqui porque essa é uma moeda contra o establishment, porque o meu patrimônio está preservado, está 100% comigo, dentro da minha wallet. Tem as pessoas que vão bater nisso, tem os bitcoiners, tem os apaixonados por isso daqui. Mas no final do dia, tá todo mundo olhando o preço. Porque se esse bitcoiner, ele não se importasse com o preço do Bitcoin, ele não abriria o gráfico, porque o gráfico do preço, ele não é a tecnologia, ele é o ativo financeiro, simplesmente isso. E esse ativo financeiro depende da lei da oferta e da demanda, simples assim. Com fundamento ou sem fundamento, se a gente tem demanda pelo ativo, sobe. Se a gente não tem demanda, cai. Simples assim. A partir do momento que você entender isso, você vai entender como que a gente realmente faz dinheiro dentro do mercado financeiro. Buscando posições com baixo risco, saindo com alto risco. Não buscando posições quando não tem demanda, por exemplo, mas sim quando tem demanda pelos ativos. E a gente vê essas realizações de prejuízo aqui, é um aumento da pressão de venda, uma diminuição da demanda pelo ativo.
Isso falando de médio e longo prazo. Agora, quando a gente olha para um curto prazo no Bitcoin, cara, não dá para negligenciar essa região. Olha como a gente desceu sobrevendido no RSI de 4 horas. Olha só o volume aumentando dentro dessa região, volume muito intenso. A queda ela foi em linha reta. Se a gente olhar para a recuperação de toda essa retração que nós tivemos, a gente não teve retração nenhuma. Apenas da última pernada nós tivemos 0,382 de FIBO sendo recuperado. Isso daqui não é absolutamente nada. Nós temos bastante espaço para poder subir, porque o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Além disso, nós estamos sem pressões de médias móveis ali que são utilizadas por muitos bots. Sabe por que as médias móveis funcionam? Olha só, é o operacional mais simples que a gente tem dentro do mercado financeiro. Então, quando você quer simplesmente programar um bot, você pega uma coisa dessa que é simples e coloca ele para operar a favor dessa tendência, simples assim. Se a gente está abaixo da média, abaixo na média, ele vai vender. Se a gente está acima da média, abaixo na média, ele vai comprar, simples assim. E dentro do mercado financeiro, o que a gente mais tem são bots operando, automatizando as nossas decisões. Por isso que médias móveis elas são muito importantes. E nós estamos longe de uma média móvel importante, então a gente sabe que tem espaço para poder subir. Poxa, essa média móvel ela tá lá para os 80 mil dólares, nós estamos falando que a maior resistência é nos 86 mil dólares, somente daqui até os 86 mil dólares a gente tem 27% de alta. Seria 27% de alta em um simples respiro, não em uma recuperação de tendência de alta. Mas isso daqui seria ótimo para aumentar ainda mais o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Afinal de contas, nós só estamos aumentando o nosso patrimônio porque nós estamos rotacionando capital para onde tem tendência de alta e porque nós estamos abrindo trading dentro do Bitcoin. Então aqui sim eu vejo que é uma excelente oportunidade da gente comprar novamente Bitcoin. E eu estou fazendo isso dentro da carteira rumo ao milhão. Só que eu quero que você saiba que esse patrimônio ele só está indo rumo ao milhão sem recuo, porque nós sabemos vender o ativo. E não, nós não iremos ficar rodando essa posição para sempre. Hoje eu estou comprando Bitcoin porque acredito que é uma excelente região para a gente tomar uma decisão de entrada. Mas eu quero que você saiba que amanhã eu posso estar vendendo novamente isso. A melhor maneira de você saber 100% das minhas decisões é você entrando para a carteira rumo ao milhão, porque lá você vai receber a atualização instantânea assim que eu comprar e assim que eu vender. Quer entrar para a carteira rumo ao milhão? Link na descrição. Só que o fato é que se a gente ver o Bitcoin de volta nos 86 mil dólares, saiba que é uma zona dos arrependidos. Aqui é uma alta região de interesse vendedor. Então, venda as suas posições. Não precisa colocar uma ordem no book de oferta nos 85 e 500, porque a gente não trabalha dessa maneira, a gente não trabalha com esse tipo de estratégia amadora, mas sim a gente vai acompanhando o preço, chegou nos 85, nos 84, próximo dessa região, teve rejeição do preço? Ótimo, é o momento da gente sair das nossas posições. Utilize estratégias de distribuição, utilize estratégia de stop gain, que vai trabalhar muito ao seu favor. Para a gente utilizar a estratégia de stop gain, a gente só precisa ter um ponto técnico muito próximo. Se a gente não tiver esse ponto técnico, não dá para utilizar stop gain, e aí a gente precisa fazer realizações sim. Mas eu quero que você saiba que sim, eu tenho expectativa do Bitcoin subir nos próximos dias. Só que essa expectativa, ela não muda a minha visão para o ativo. Por que que eu estou comprando o ativo? Price action me dando altos sinais. Dados on-chain, a gente teve as maiores realizações dos traders, tá? As pessoas que operam no curto prazo, realizando prejuízo dentro dessa região. São sigmas bem difíceis da gente ver. A gente teve o preço sendo descontado ali entre região cara e região barata, a níveis que a gente não vê constantemente. Última vez que a gente viu esse nível acontecendo foi em 2024, e não estou falando que isso é igual a 2024, porque aqui nós estávamos em bull market, hoje nós estamos em bear market. Mas eu quero que você observe que não é sigmas padrões, é uma movimentação onde ela foi exagerada em termos de pânico, onde as pessoas venderam desesperadamente. Eu já comentei com você que isso é normal porque nós entramos na segunda fase do bear market profundo, que é a fase aonde 80% das pessoas irão aceitar que nós estamos em bear market profundo, que 80% das pessoas terão o seu famoso pivô de baixa no gráfico semanal e que daqui para frente elas vão trabalhar com expectativa para baixa. Por conta dessa entrada na segunda fase do ciclo, a gente teve, obviamente, essa movimentação, esse sigma que não é comum de acontecer.
Inclusive, o sigma da fase de capitulação ele pode ser até mesmo menor do que esse da segunda fase, porque dentro da fase de capitulação a gente tem uma coisa mais intensa durante um longo período, não durante um momento, um evento em específico. Saiba que sim, quando a gente teve a 3AC quebrando, a gente teve um sigma muito maior do que quando a FTX quebrou, que foi a segunda maior corretora. A gente já apresentou na FTX, por exemplo, a exaustão vendedora. Então eu quero que você saiba que sim, a gente ainda vai ver uma capitulação mais para frente, mas a região que nós estamos agora é uma região onde eu tenho interesse em abrir posições de curto prazo. Se a gente olha para os market makers, eles continuam com as suas ordens aqui dentro dessa região. É uma região de suporte para o ativo, então eu tenho interesse sim em comprar o ativo aqui. Mas quando a gente olha em termos de ciclo mercado, eu não vou ficar holdando isso daqui para sempre. Por que eu não vou ficar holdando? O número de supply das stablecoins dentro das corretoras vem aumentando muito. Isso daqui não significa que tem capital sendo injetado dentro do mercado. Sabe aquele player que fala para você que quando o supply das stablecoins está subindo é porque a gente está tendo liquidez dentro do mercado? Não, meu caro, não é isso que acontece. Quando o supply das stablecoins está subindo, significa que as pessoas estão buscando por proteção. Simples e claro. Quando você vende os seus ativos e você quer proteger o seu patrimônio, você quer vender a sua posição, você troca seu Bitcoin pelo quê? Por USDT, USDC, por stablecoin. Poucas pessoas vão trocar por real, por exemplo. Se a gente olhar em nível global, todo mundo está trocando por stablecoin. Então significa que se a gente está tendo uma demanda por stablecoin, não é que estão injetando capital dentro do mercado cripto. É que, na verdade, estão liquidando posições e demandando stablecoin. É simples, é só você olhar para o valor agregado de stablecoins e você vai perceber que durante o bear market profundo, olha o ciclo passado, o ciclo de 2022, olha como o supply das stablecoins ele cresce de uma maneira absurda, porque as pessoas estão liquidando as suas posições, vendendo, procurando os ativos ali para ter proteção, preservação patrimonial. E durante um bull market, o que acontece? A gente tem uma diminuição das stablecoins, porque ninguém quer as stablecoins. Tá todo mundo buscando Bitcoin, buscando shitcoin, buscando qualquer projetinho que vá multiplicar o seu patrimônio. Então, quando a gente vê esse supply subindo aqui, significa que as pessoas estão receosas, com medo. E nos últimos dias, a gente teve um grande aumento do supply de stablecoins, principalmente dentro das corretoras. Muito capital rotacionando para esse ativo. Então, isso daqui me mostra que a gente ainda está em um bear market profundo. Sem falar que a gente ainda não bateu na nossa fase de capitulação. Lembre-se, o ciclo do Bitcoin ele não está atrelado há 4 anos. O ciclo do Bitcoin ele não está atrelado ao calendário. O ciclo do halving ele está atrelado a cada 4 anos. Coincidentemente, o ciclo do Bitcoin, que é a fase de capitulação, a euforia, geralmente ela tem 4 anos. E isso daqui é uma coincidência com o ciclo do halving. Então muitas pessoas falam que o ciclo de 4 anos ele foi quebrado, mas quando a gente fala num ciclo de 4 anos, a gente está falando de capitulação, a euforia. E o ciclo ele segue se repetindo. Olha só, a gente vê ali que batemos, por exemplo, capitulação, fomos buscar euforia, depois batemos capitulação, fomos buscar euforia, capitulação, buscamos euforia. E aqui a gente não está olhando para calendário, a gente está olhando para as fases do ciclo do ativo. Geralmente levam 4 anos, mas isso não é uma regra absoluta. E saiba que o que importa é a gente bater as fases do ciclo e não a data no calendário. A gente saiu mais uma vez de capitulação e bateu euforia. O que nós podemos esperar é uma nova capitulação. Ah, Gui, mas isso daqui vem diminuindo com o passar do tempo. Sim, vem diminuindo com o passar do tempo, porque a gente sabe que o Bitcoin ele vai deixando de ser exponencial. Se ele vai deixando de ser exponencial, a gente tem menos lucro acumulado, então obviamente a euforia vai ser menor. Como a gente pode ter menos prejuízo acumulado, porque a volatilidade é menor, então esse gráfico aqui ele também acaba sendo menor. Mas a gente não quer exatamente o olho da mosca. A gente não quer ser aquele player que espera o indicador apitar. Até então, porque se fosse para esperar o indicador apitar, eu programaria um bot e tomaria todas as decisões em cima desse bot. Eu, Guitelli, sou um analista, onde eu pego todos os dados, eu analiso, eu avalio, entendo qual que é o risco, tomo uma decisão de entrada ou uma decisão de saída. Simples assim. Através da minha experiência e do meu conhecimento. Todas as decisões em cima da carteira Rumo ao Milhão, elas são pautadas em cima das decisões do Guiteles, onde sim, a gente tem a empresa, a gente tem um time, tem engenharia de dados, todo mundo envolvido nisso daqui,
mas quem no final das contas toma a decisão de compra e venda sou eu, pelo meu feeling, pela minha experiência de mercado também. E quando a gente olha para isso daqui, a gente ainda tem muito espaço para chegar na nossa fase de capitulação cíclica. A capitulação cíclica ainda não aconteceu, ela acontecerá dentro dessa região verde. E eu quero que você veja e observe que a capitulação ela não é uma agulhada. A única vez que a gente capturou em uma agulhada foi no Corona Crash. Se a gente não tiver um crash igual foi no Corona, ali, que foi exatamente há alguns dias, se a gente tiver um movimento natural de bear market, a gente vai ver uma capitulação lateral. Leva muito tempo essa fase de capitulação. E aí, dentro da capitulação cíclica, a gente muda a nossa estratégia, muda a nossa visão, tira o chapéu de trader, coloca o chapéu de investidor, de holder, chuta, dá um pé na bunda daquele chapéu de arquiteto, acumular bons projetos, e a gente também só vai pegar esse chapéu aí quando a gente estiver em um novo bull market do Bitcoin, que é o melhor momento para a gente investir dentro das altcoins. Eu sei que tudo isso parece complexo e difícil para você aí do outro lado, mas saiba que eu estou aqui também para te ajudar nessa jornada. Você pode copiar e colar todas as minhas decisões, ou melhor, você pode copiar e colar todos os meus resultados. Quais são os meus resultados publicamente? É exatamente a carteira Rumo ao Milhão, um projeto onde eu iniciei do zero e estou caminhando rumo ao milhão junto com os meus clientes, mostrando como que todo mundo faz para chegar no seu primeiro milhão. É da noite por dia? É em 12 meses? É pegando uma geminha que vai multiplicar R$1.000 em R$1 milhão? Obviamente que não. É um trabalho árduo e que leva tempo, mas ele é possível. Foi dessa maneira que eu, Gui Telles, atingi os meus múltiplos milhões. Não foi dando uma tacada de sorte. Até então, porque eu acredito que quem conta com a sorte, conta com azar também. Foi com muita estratégia, consistência e disciplina ao longo de todos esses anos. Se você quiser copiar e colar todas as minhas lições, Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Lembre-se, a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira dinâmica que a gente vai rotacionar o capital para onde a gente precisar em determinado momento. Se a gente precisar rotacionar para o ouro, a gente vai rotacionar, obviamente, quando a gente estiver em uma franca tendência de alta. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, como essa notificação aqui que eu mandei há 1 hora atrás. Basta você clicar dentro dessa notificação, você vai ter acesso diretamente ao app, e quando você entrar nesse app, você consegue exatamente ver todas as minhas decisões de compra e de venda. Lá dentro, você também consegue tirar dúvidas diretamente comigo ou até mesmo com o meu time ali para você tirar dúvidas. Estava deslogado aqui. Mas quando você entra aqui no app, você vê todas as minhas lições de compra e de venda, aonde eu te mostro exatamente o ponto que eu estou entrando, print na tela, gráfico, mostrando ali de maneira transparente o patrimônio, e você só precisa copiar e colar essas minhas decisões. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Eu sigo comprando Bitcoin dentro dessa região que nós estamos. É uma compra de longo prazo? Não, pelo contrário. É um trade totalmente estruturado com gerenciamento de risco. Acredito que os 86 mil dólares é a região de maior resistência que nós temos ao longo desse caminho. Mas se a gente rejeitar alguma região antes disso, eu vendo, mais uma vez, em preservação patrimonial dentro da carteira Rumo ao Milhão novamente. Caso você queira estar junto comigo, copiando e colando todas as minhas decisões, você sabe onde encontrar essas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!